Oi, pessoal! Como é que é possível a gente ser feliz nesse mundo contemporâneo? A felicidade é um estado de espírito, é estar feliz sempre, estar alegre. É possível ainda ser feliz? Então, são reflexões que me movem e que eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente com vocês, especialmente a partir desse livro, organizado por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Freire Filho, Ser Feliz Hoje, Reflexões sobre o Imperativo da Felicidade. É uma coletânea organizada, né, tem vários autores que trazem seus artigos aqui, e em especial o professor, ele nos diz assim, nos convida, né, a pensar sobre as representações da felicidade preponderantes em nosso tempo. E já de cara, um dos primeiros artigos, né, do Joel Birman, ele diz assim, sobre a felicidade e o imperativo de felicidade. E olha que forte a palavra imperativo, assim, né? Então ele diz assim, o mandato de ser feliz, custe o que custar, se coloca hoje efetivamente na cena da contemporaneidade como uma demanda inequívoca. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu me questionava muito sobre a relação entre felicidade e comunicação, né? E a propaganda e também discursos que são socialmente colocados aí em circulação e que de alguma forma reforçam no imaginário individual e coletivo aspectos de que, bom, se tu atingir aquilo ali, significa que tu pode te sentir feliz ou e por aí vai, né? Então, alguém lembra do slogan, e aí começando, né, uma relação aí na nossa memória sobre a felicidade e de alguma forma como o consumo também vai alimentando isso, né? Então, alguém lembra daquele slogan das lojas Colombo de alguns anos atrás que dizia a felicidade mora aqui? E tinha até um jingle, né? Lembram disso? E também daquela campanha da Coca-Cola, também de alguns anos atrás, que dizia abra a felicidade. Quantas peças publicitárias a gente viu nesse sentido, né? Então, para mim, o consumo e a felicidade eles se associam quando a cultura mostra nas mais variadas produções, então seja novela, filme, seriado, propaganda, por exemplo, né, entre outras variações, personagens realizados porque adquiriram algum objeto material, né, ou porque a gente acaba vendo nas redes sociais imagens que produzem nesse imaginário coletivo uma sensação do que é preciso para ser feliz. Né? Não sei se isso faz sentido para ti, assim, mas isso é algo que me interessa e que, em certo ponto, até me incomoda um pouquinho, né? Mas a gente também pode pensar na felicidade sob outros aspectos, né? A filosofia, a economia, o direito, a literatura e a própria comunicação. E aí a gente lembra, claro, lá nas origens Aristóteles, né? Para quem a felicidade estava vinculada a uma vida virtuosa. E aí aqui também uma referência para quem se interessar sobre essa perspectiva, né? Na visão de Aristóteles e do conceito dele de eudaimonia. Mas isso, né, caberia aí um vídeo só sobre isso, que a gente até pode fazer caso tenha um interesse aí mais adiante. Também não sei se vocês sabem que a ONU lança todo ano um relatório anual da felicidade no mundo, que é considerado como um histórico da felicidade global, né, classificando os países por níveis de felicidade. E nesse ano, em 2022, o Brasil ficou em 38º lugar no ranking geral, né? E aí a gente percebe como essa temática ela tá na pauta e tá na mesa por diversas áreas do conhecimento, né? A gente olha a psicologia positiva, a neurociência, os guias de autoajuda ganhando espaço, e aí nas palavras do professor Freire Filho, né, ele diz assim: visto que a felicidade desponta como um recurso estratégico para a otimização da saúde, da sociabilidade e da produtividade, né? E aí o que a gente percebe que é fato que a felicidade e o bem-estar são temas presentes e que passam a ser estudados por diversos autores, porque afinal de contas, além, né, de dúvidas individuais, também as áreas do conhecimento se interessam por esse fenômeno, né? E aí, lembrando do Lipovetsky, que a gente conversava num dos vídeos anteriores também, ele diz assim, que a questão da felicidade interior ela acaba voltando à tona, tornando-se um segmento comercial, um objeto de marketing que o hiperconsumidor quer poder ter em mãos, sem esforço imediatamente, né? E aí a gente lembra também do psicólogo norte-americano Paul Ekman, que é quem ajudou também na animação Divertidamente, né? Que vem desenvolvendo estudos sobre as emoções e as expressões faciais e que também apresenta a felicidade como uma entre as 6 emoções básicas, né? E então o professor Freire Filho ele argumenta que a felicidade ela se apresenta nesse imaginário individual, popular e científico, quase como um projeto de engenharia individual, né? E que se propaga juntamente com a corrida pelo corpo perfeito, a indústria do bem-estar e do aprimoramento pessoal. E aí o autor recorre a uma expressão mantras da positividade e sugere que a gente pense sobre as representações então da felicidade preponderantes na atualidade, visto que nessa era, abre aspas, da felicidade compulsiva e compulsória,
Convém aparentar-se bem adaptado ao ambiente, irradiando confiança e entusiasmo. E aí, estudando um pouquinho sobre essas várias composições da felicidade, né, a gente chega também num estudo que coloca a felicidade como uma forma de mobilização afetiva e estratégia de negócios, né? E aí tem um estudo, né, um pouquinho mais antigo de 2013, mas que apresentou que se a felicidade seria um bom negócio para as organizações e para os seus funcionários, né, refletindo inclusive numa dissertação de mestrado sobre o poder econômico da felicidade organizacional, produzindo em Portugal, né, dizendo que lá a felicidade organizacional gerava vantagens competitivas ao nível de produtividade e motivação e que era possível se observar a implementação de uma política/estratégia de felicidade organizacional. E aí a gente lendo sobre isso também percebe hoje um cargo também que tá posto como uma tendência nas organizações, que é o Chief Happiness Officer. Né? Em vez de ser o CEO da empresa, que a gente está acostumado, é o Chief Happiness Officer, né? Que seria um gestor da felicidade organizacional. Né? No Brasil, a gente teve também a felicidade, sob o ponto de vista do direito. Houve uma tentativa de se incluir um dispositivo na Constituição Federal, através de uma emenda constitucional, garantindo o direito à felicidade aos brasileiros. Né? Então, também bastante discussão do ponto de vista do direito sobre essa tentativa também de algum tempo atrás. E aí na literatura, gente, espero que fiquem comigo mais 2 minutinhos, porque esse ponto também me desperta muito quando a gente fala da felicidade da literatura, e aí aquilo, né, tu não quer ver um carro branco, de repente tu só olha o carro branco na rua porque tu te condicionou para aquilo ali. Então eu tava fazendo algumas leituras nesse meio tempo também e cheguei a 2 pontos aqui quando a gente fala da felicidade. Nessa obra aqui, quando o autor fala da felicidade taylorista, e aí essa expressão me pegou muito porque a gente conhece, né, o modelo de trabalho taylorista e, enfim, essa expressão vem dessa obra. E outra parte, assim, que também me pegou muito quando a gente fala do admirável mundo novo, e aí se me permitem uma leitura muito simples aqui, muito curta, de um trecho do livro que diz assim. E aí o que eu coloquei, né, no que eu vinha escrevendo é: pelo direito de ser infeliz, dando voz a um selvagem. Olha o trecho que o livro diz assim: o mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães, não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma, que o senhor atira pela janela, em nome da liberdade, senhor selvagem, da liberdade. Esse é um trecho dessa obra, né? O autor ele descreve uma sociedade que é erigida sobre o lema comunidade, identidade, estabilidade, onde as pessoas passam a ser produzidas em laboratório, né, num processo semelhante a uma linha de produção, e não mais de forma natural. E nessa sociedade a felicidade é alcançada à medida que a liberdade vai sendo anulada, o que parece satisfazer a quase todos. Mas não é o caso de uma pessoa, do Bernard, que não se contenta com essa felicidade formatada, e com o tempo ele passa a recusar o soma e começa a questionar o mundo em que vive. Então ele consegue permissão para viajar para uma reserva histórica, e de lá ele traz John, conhecido como selvagem. E nessa sociedade em que as pessoas são produzidas em série e condicionadas, desde a infância, como afirma o diretor, que é outro personagem da obra, o segredo da felicidade e da virtude é, abre aspas, amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. E aí, essas obras, assim, embora de origem ficcional, né, elas iluminam as discussões que a gente está trazendo aqui um pouquinho, assim, sobre o conceito de felicidade. Sendo uma forma de viver, um objetivo a ser atingido, um sentimento experimentado apenas no momento, né, as lembranças que a gente carrega, qual é o território da felicidade, qual é o tempo, qual é a natureza. Para ser feliz, eu preciso estar sempre alegre. Essa discussão ela é muito antiga e a gente viu aqui que em várias áreas do conhecimento ela comporta aí discussões, né? Filosofia, psicologia, comunicação, economia. Percebi que ainda não mencionei outros livros, mas acho que isso fica para o próximo vídeo, porque a gente já está em 9 minutos. Mas assim, muita coisa escrita e muita coisa boa escrita sobre felicidade.
para que a gente possa seguir conversando. Então, gente, espero que tenham gostado. Aqui a gente traz mais perguntas e angústias do que respostas, mas também entendendo que a gente é resultado de um mundo vivido, de discursos que se colocam socialmente e que muitas vezes isso repercute também no nosso imaginário individual. Valeu, gente, até o próximo vídeo.